Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma descoberta muito incrível que eu fiz nos últimos tempos de um escritor que eu nunca tinha ouvido falar e até hoje eu tô sem entender porque que eu nunca tinha ouvido falar desse escritor. Se você já tinha ouvido falar dele, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. Se você tá conhecendo por esse vídeo, então vá atrás de ler alguma coisa desse autor porque ele é realmente muito bom. Na minha última ida no sebo para fazer algumas trocas de livros, eu acabei encontrando coisas bem interessantes e um desses foi esse livro que eu vou falar hoje para vocês. Eu levei algumas coisas, não lembro exatamente qual foi a quantidade de livros que eu levei, mas eu sei que eu tive um vale de R$ 200 de troca e eu troquei por 22 livros, que foi, na minha opinião, uma boa troca entre livros de R$ 20, R$ 10 e R$ 5. Esse foi um de R$ 5 e foi um achado incrível, tá? Vamos lá, vou falar essa impressão. Vou parar de fazer mistério, tá? O escritor é o Orígenes Lessa, que ele foi um contista brasileiro. E o nome do livro é Um Rosto Perdido, tá? Essa edição ela é de 1988. E eu procurei saber se eles ainda estavam imprimindo esse livro especificamente e não. Esse aqui é da editora José Olimpo Editora, é. E ela não está sendo impressa mais, só que eu vi que foi passado para a editora Global, tá? Então, se você pesquisar, por exemplo, na Amazon agora, você vai achar esse mesmo livro com esse nome, Um Rosto Perdido, que é uma coletânea de 12 contos, só que pela editora Global, tá? Eu acho que vale muito a pena, tá bom? Eu vi que o livro tá com poucas avaliações. Eu não sei se esse escritor não é tão difundido, tão conhecido aqui na nossa literatura, ou se é esse livro em específico. Eu vi que ele tem um romance que se chama O Feijão e o Sonho. Eu tenho quase certeza que é isso, O Feijão e o Sonho, que pelo que eu entendi, do que eu pesquisei, ele é um livro mais conhecido, mais difundido do autor, né? Mas eu li esse aqui, dos 12 contos. Dos 12, eu gostei muito de 8, tá? Os outros 4, não é que eu não gostei, é que eu acredito que os contos, eles são um pouco parecidos com a poesia. Eles falam mais profundamente com algumas pessoas, alguns específicos com algumas pessoas específicas, mais que com outras, sabe? Eu acho que os contos e as crônicas também funcionam de maneira semelhante como os poemas, né? Então, o que me chamou muita atenção para esse livro, para eu ter querido pegar ele ao invés das outras opções que eu tinha de R$ 5, é que eu vi essa citação aqui atrás do Jorge Amado, que é um escritor muito consolidado na nossa literatura. Eu nunca li nada dele, não li nada dele ainda, mas eu sei que ele é extremamente consolidado, muito conhecido. E ele disse, aqui, ó, tá entre aspas, sempre fui de opinião que Orígenes Lessa é um dos maiores contistas de toda a nossa história literária, Jorge Amado. E eu fiquei curiosa, falei, poxa, esse autor aqui, ele é muito consolidado, muito conhecido, né? Então, se ele disse isso, deve ter um grande fundamento. E tinha, tá? Isso aqui, os contos desse autor, para mim, foram um tesouro escondido, sabe? Eu atualmente ainda estou fazendo a leitura de todos os contos da Clarice Lispector e eu gosto muito de contos, gosto muito de crônicas e eu costumo ler Moacir Clear, Marina Colasanti, e isso aqui pra mim foi um achado muito grande. Eu quero encontrar mais coisas do Orígenes, mas não tá sendo tão fácil, tá? Se você sabe de livros, porque eu só consegui achar o Feijão e o Sonho, e esse, que eu pesquisei pelo título específico, mas assim, nas livrarias online que eu costumo procurar, eu realmente não achei, entendeu? Então, se você souber onde que eu posso achar mais obras desse autor, então vamos lá. Eu pensei, né, como que eu poderia nunca ter encontrado as obras desse autor, que me fez pensar quantas coisas incríveis que existem no mundo, não só
livros, mas também músicas, filmes, coisas que às vezes não chegam no nosso conhecimento e a gente vai ficando sem saber da existência daquilo, né? E é indignante isso, na verdade, né? Então vamos lá. Eu separei os 5 que eu mais gostei, dos 12, né? Não, dos 8, desculpa, dos 8 que eu adorei. Eu separei 5. E eles são O Tesouro Escondido, escondido, O Tesouro Escondido, As Abóboras, Patrulha Noturna, Os Viajantes, Viúvas, Enfermos e Encarcerados, tá? Então, o primeiro, O Tesouro Escondido, é logo o primeiro conto desse compilado, né? Fala de um personagem que é extremamente sem sorte. Ele começa o conto já se acidentando, ele tem uma mania de perseguição, ele sente que tem alguma coisa de mal rondando ele ali, e ele sente que está sendo observado, que tem coisas sendo tramadas contra ele, e é uma maré de má sorte danada, e vão acontecendo coisas ruins uma atrás da outra com ele, e você não sabe se aquilo ali é tudo verdade, se está sendo aumentado pela perspectiva do protagonista, se esse azar todo não é provocado, talvez por atitudes dele mesmo, e as coisas vão se desenrolando, e você não entende muito bem por que esse protagonista acontece tanta coisa ruim com ele, o que tá acontecendo, por que esse protagonista é tão azarado, sabe? E é bem engraçado, eu achei bem engraçado. Eu lembro que até fiz anotações aqui logo no início, falando como que eu não conhecia esse autor. O jeito dele escrever é simples, de um jeito que qualquer pessoa vai conseguir entender. Uma pessoa que tenha, né, alfabetização, não é aquela leitura rebuscada, aquela coisa que inventa muita palavra que ninguém conhece, tenta ser uma coisa gigante. Não, ele escreve de maneira simples e bela, sabe? É direto no que ele diz. Eu gosto muito disso, eu valorizo muito isso nos autores, quando eles escrevem de uma maneira direta, sem fazer tanto floreio, mas de uma maneira bela, né? Que a gente fique engajado e queira continuar lendo o que ele tem para dizer. Então vamos lá, esse foi o primeiro conto. Eu não vou falar o final dos contos, porque eu acho que é interessante você ler. Eu acredito que você buscando na internet você consiga ter acesso a esses contos, porque tem muitos contos, crônicas de autores nacionais na internet de graça, que realmente é difícil de achar, é livro, né? Livro físico, dependendo do autor. Aí você fica com uma certa dificuldade. Esse foi o primeiro conto, tá? O Tesouro Escondido. O segundo é As Abóboras. É um moço, um protagonista, que ele vive numa região onde tem muita chuva. Então tudo que é plantado, tudo que você coloca na terra para que cresça, a chuva ela acaba interferindo no desenvolvimento do que se planta, e com as enchentes, às vezes o que se planta acaba sendo totalmente perdido. E eu acredito que esse conto, ele fale muito sobre humildade de um ponto de vista, mas também fale sobre uma certa resignificação. Resignificação? Eu acho que é essa palavra, né? Resignação? Ou é resignação ou resignificação? Não sei. É uma certa maneira de não lidar com o que não tem como ser mudado. Eu sinto que o personagem ele também é bastante assim. Tem uma frase muito específica nesse livro, um diálogo do personagem com alguém que, depois de um certo acontecimento, vai lá e pergunta pra ele: ah, fulano, mas por que você não fez assim, assim? E ele dá uma resposta que a gente fica... Aquilo ali ficou na minha cabeça vários dias depois que eu terminei de ler. Esse aqui é muito bom, muito bom. As Abóboras, tá bom? O terceiro é Patrulha Noturna. A gente tem uma narração com um personagem que ele é um soldado, né? Tá num conflito, enfim, armado, e ele tá ali com os colegas e tudo, e ele acaba sendo movido, né? Sendo direcionado para uma patrulha noturna, como é o nome do conto. E nessa patrulha noturna, ele acaba ficando com um parceiro, que é uma pessoa
extremamente desagradável. É aquela pessoa que quer estar sempre por cima em tudo, aquela pessoa que não sabe dividir, aquela pessoa que não sabe ouvir, aquela pessoa que sempre tem razão em tudo e muda de personalidade muito rápido, tá agindo de uma maneira, daqui a pouco você sente que não pode confiar, mas aí você dá uma brechazinha e vai pra confiar e depois percebe que não, que você realmente não podia confiar. Então esse antagonista, eu não diria, não sei se seria um antagonista desse conto, mas esse personagem que tá ali contrapondo a paciência do nosso protagonista o tempo todo, ele é bem desagradável, tá? Então esse conto aqui vai te deixar com raiva mesmo das atitudes desse personagem, tá? Que é o parceiro do nosso protagonista aí de Patrulha Noturna. Os Viajantes, vamos lá, esse aqui eu gostei bastante também. Conta a história de um casal que propositalmente compram uma casa na frente de um hotel. Eles moram numa cidade muito parada, cidade de interior, não tem muita coisa para fazer, não tem muita coisa para ver. Então, propositalmente, eles escolheram uma casa que ficasse na frente de um hotel, onde tem muito tráfego de pessoas, enfim, para poder ter o que falar, ter, assim, uma fofoquinha, uma coisinha para eles falarem sobre, enfim. E a gente percebe, do começo até o desenrolar, né, das coisas, que a personalidade, principalmente da mulher do casal, ela vai se alterando de maneira mínima, sabe? Nos detalhes, nas coisas que ela fala, a gente vai percebendo que ela vai se tornando uma outra pessoa. Ou, você pode interpretar de outra maneira, ela já era assim desde o começo também, pode ser isso. E estar ali em meio àquelas pessoas, os viajantes, como é o nome do conto, ela acaba mostrando mais quem ela é de verdade. Então ela começa a desejar coisas que não fazem sentido para uma mulher já casada, comprometida com uma vida e falar coisas muito estranhas, sabe? Ter, sabe, reflexões no mínimo estranhas para uma mulher casada e comprometida, enfim. O desenrolar também desse aqui, ele é um pouco... te surpreende porque você pensa que o conto tá indo para um ponto e vai para outro completamente diferente, mas eu acho que foi um bom final também. Acaba falando muito com a realidade, com as pessoas da vida real e como a gente acaba realmente ignorando nossos problemas. O protagonista homem aqui, ele é um protagonista que resolveu ignorar seus problemas, tá bom? Esse aqui também é muito bom, é muito bom. E o último, viúvas, fala viúvas, viúvas, enfermos e encarcerados, é muito bom, é muito... ele começa de uma maneira muito delicada, muito apaixonada de contar a história, que é um rapaz contando a história de quando o pai dele trabalhava com questões religiosas. Eu não sei se ele era um pastor ou um padre, não lembro exatamente. Eu sei que... padre não, né? Padre não tem... padre não. Padre não tem filho, ele era um pastor. Eu só não sei exatamente em que ponto que ele estava, né, nessa questão religiosa. Se ele era já um pastor, se ele era um missionário, alguma coisa do tipo. Eu sei que ele estava numa questão ali religiosa e ele ia na casa das pessoas cuidar, né? E ele realmente se mostrava como um líder religioso. Então, não tem essa questão pejorativa, né? Ele era realmente um líder religioso, se preocupava e tentava passar boa mensagem para as pessoas que acreditavam nele, de cuidar espiritualmente das pessoas, de ajudar. Até uma parte do conto, isso não é nada demais, é até no começo, que eles vão visitar a casa de uma família que eles estão com uma doença transmissível que é meio perigosa, assim, né? Então, talvez você ache que isso não foi muito certo da parte do pai levar o filho para um lugar como esse, né? Quando as pessoas estão com uma doença transmissível, mas enfim. E ele sempre reforçando para o filho, haja normalmente, não deixe que eles pensem que você tá com medo de se contaminar com eles, sabe? E até tem uma parte que fala,
eles vão se sentir melhor que ele levou o filho, porque ele não levaria o filho se ele pensasse que eles estão num ponto em que não tem mais retorno, em que a doença já avançou tanto que não teria mais retorno, e eles estariam numa situação muito, muito complicada mesmo, sabe? E assim, ele vai narrando, né, como que o pai dele era essa pessoa muito correta, muito certa e tentava sempre ajudar, então ele era realmente um bom líder religioso. E, enfim, depois o conto ele vai seguindo para um outro rumo, quando eles descobrem que tem um parente ali que tá preso, né? Ele tá preso, não sei se ele tá preso ou se ele saiu, mas enfim, aí o conto... ele tava preso e depois ele sai. E aí o conto segue para outro rumo também e fala sobre o que são, o que a gente considera certo quando a gente vê de fora e quando a gente tá dentro de uma situação onde a gente precisa confrontar se aquilo é certo ou errado, sabe? E tudo isso, gente, esses foram os 5 contos, tá? Que eu recomendo muito mesmo. Se você conseguir encontrar algum deles na internet para ler sozinho, também vale muito a pena, eu gostei muito. E eu não conhecia esse autor, eu achei a escrita dele muito boa, como eu falei, uma escrita direta, que eu chamaria de seca, mas não seca no sentido de pobre, no sentido de ele diz o que tem que dizer. Ele faz o floreio da criação, o floreio de colocar palavras bonitas quando é necessário. Então não é aquele texto que ele é muito recheado de muita coisa, de muita expressão bonita, de muita coisa. Eu conheço autores assim que eu gosto e eu gosto deles desse jeito, mas eu sei que talvez isso irrite algumas pessoas. Esse jeito muito floreado e fazendo muita metáfora, entende? Então ele faz isso aqui, mas de uma maneira muito bem colocada, quando é necessário ser colocado, tá? Então é um autor que eu quero procurar ler mais. Eu gostei bastante da criação dele aqui, eu gostei bastante da maneira como ele construiu esses poemas. Lembrando que eu gostei desses poemas, esses contos. Lembrando que eu gostei muito, muito, muito mesmo de 8, mas eu trouxe 5 aqui, que foram os que eu mais gostei. Mas aqui tem 12. Os 12 são ótimos, tá? Os 12 são bons. Eu trouxe os que eu gostei mais. Então, me conta nos comentários se você já conhecia esse autor, se você pretende ler. Lembrando que, pelo que eu vi, ele está disponível agora, esse compilado está disponível agora pela editora Global, tá? Pelo que eu vi, tá do mesmo jeito, os 12 contos, enfim. Então, eu acho que vale muito a pena. Eu gostei muito e é por isso que eu sempre falo muito bem de sebo, gosto muito de sebo, porque lá você encontra coisas diferentes, sabe? Diferentes do que tá todo mundo lendo. Eu não acho que tenha problema também ler coisas que tá todo mundo lendo. Eu leio também, tem coisas que eu gosto que são populares, mas é bom a gente também quebrar um pouco com esse parâmetro e tentar conhecer coisas novas, né? E os sebos, eles são uma ajuda muito grande nisso, tá bom? Então foi esse o vídeo. Eu vou deixar o meu Substack aqui nos comentários. Eu escrevo alguns ensaios lá, se você se interessar por ensaios falando sobre escrita, pensamentos, reflexões, coisas do universo do ser humano, do universo feminino também, principalmente. Se você gosta de ler ensaios que te deixam com mais pergunta que resposta, então meu Substack tá aqui nos comentários. Nos comentários não, na descrição. Tá bom? Um abraço.